Bom dia, amados irmãos e irmãs. Mais um momento com Deus, momento da palavra, momento de colocarmos o nosso dia na presença do Senhor. Amados irmãos, estamos aqui para agradecer. Terça-feira, o dia está chuvoso, mas o Senhor é bom e temos que entender que as primeiras coisas no começo do dia é para o nosso Senhor, porque se começarmos a fazer as coisas e depois entregarmos o nosso dia para o nosso Senhor, não dá certo. Pode até começar, mas vai ter que parar e colocar tudo na mão dele, porque senão ele coloca a mão e nos para na terra. Amados, temos que entender que primeiro é para ele e as demais coisas ele fará. E nesta manhã, Momento com Deus vem com uma palavra que o Senhor colocou no meu coração neste momento. Eu vou entregar a palavra, amados irmãos, para que possamos ministrar esta palavra, para que ela venha adentrar na tábua do seu coração. Tudo aqui na terra é do nosso Senhor. E quando tentamos fazer algo e não colocamos na presença dele primeiro, o impedimento já vem e aquilo que era para dar certo acaba dando errado, porque estamos ultrapassando as vontades do nosso Senhor. O Senhor é a nossa autoridade. O que quer dizer a nossa autoridade? Ele é o nosso Pai, Ele é o Consolador, Ele é o nosso Deus vivo na terra e vivo no céu. Ele é o autor da nossa história e quando tentamos fazer algo sem a direção de Deus, acabamos que não conseguindo fazer, ou aquilo que era para dar certo vai dar errado porque não colocamos Deus primeiro na frente. Então todas as coisas são para o nosso Senhor. Temos que estar sensíveis quando Deus está querendo falar conosco e não podemos colocar nada na frente do nosso Senhor, porque Ele é a autoridade. Este lugar aqui é dele, a nossa vida é dele. Já não sou mais eu que vivo em Cristo, mas Cristo vive em mim, então temos que entregar tudo na mão dele primeiro, para que as demais coisas ele fará. Amém, amados? Eu vou entregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas não deixem de entender que primeiro é para ele, e as demais coisas ele fará, e se nós pularmos os processos da autoridade maior, que é o nosso Senhor, acaba que tudo aquilo que vamos fazer sem colocar ele na frente vai dar errado porque estamos pulando os processos. E o primeiro processo é com o nosso Senhor, e as demais coisas ele fará, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Amém, amados? Eu vou entregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas antes de entregar a palavra, eu vou pedir para que os irmãos compartilhem as orações, se inscrevam no canal e deixem a sua mensagem, amados, porque uma palavra muitas das vezes é o nosso socorro, e o socorro vem do nosso Senhor nesta manhã. Ele diz para nós, não temas porque Ele é com nós e Ele vai na nossa frente, Ele vai nos dar vitória, só não podemos desistir nunca dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, porque os projetos que Deus colocou na mão, Ele vai cumprir. As promessas de Deus, Ele cumpre. Só não podemos deixar a autoridade em segundo lugar, porque Ele é a nossa autoridade. Ele escreveu a nossa história e quando entendemos isto, tudo colocamos na mão dele e ele faz todas as coisas para que nós possamos caminhar com ele, com harmonia, com amor, com sinceridade, sem aquela ansiedade, sem aquela inquietação, porque ele é o dono do nosso coração. Eu vou entregar a palavra, amados. A palavra de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como um pai a um filho, a quem bem quer. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. E a árvore da vida, para que os seguram
e bem-aventurados são todos os que a retêm. Palavra abençoada. Não podemos deixar muitas das vezes de repreender um filho, de repreender um irmão, uma irmã, de corrigir algo que está errado, porque a correção vem para que nós sejamos obedientes ao nosso Senhor, para que os nossos filhos venham a ter uma vida próspera, em abundância na presença de Deus. Se nós não corrigirmos o que está errado, quem vai corrigir, amados? Nós, como pai, como mães, nós temos que ensinar os nossos filhos e filhas. O Senhor, Ele nos ensina a caminhar com Ele. Ele é a nossa autoridade aqui na terra, Ele é a nossa autoridade lá no céu. Se nós não conseguimos ser submissos ao nosso Senhor, como os nossos filhos serão submissos a nós? Porque a correção é para todos, não é somente para aquele que está curado, mas para aquele que está doente também, e principalmente para aquele que está doente. Porque se nós não corrigirmos, se nós não colocarmos eles na presença do nosso Senhor e ser submissos ao nosso Deus, como que podemos caminhar com Jesus se a nossa casa estiver bagunçada, se a nossa família estiver destruída, se um caminhar para um lado e outro caminhar para outro? Mas nós temos que entender que o nosso caminho já está escrito no livro da vida. O nosso nome já está lá, a nossa história já está pronta e nós temos que ser submissos à autoridade maior, que é o nosso Senhor, e os nossos filhos e filhas aqui na terra têm que ser submissos aos seus pais, que são autoridade na vida deles também, mas nós temos um Pai maior que já escreveu a nossa história e nós não estamos conseguindo entender que Ele já deixou escrito a nossa história, a palavra do nosso Senhor. Está tudo escrito, apenas temos que entender que os nomes são diferentes, mas as escritas que o nosso Senhor é a nossa história. Não temos como caminhar por um lado e o Senhor quer que nós vá pelo outro. Nós até podemos ir, mas vai chegar o momento que nós vamos voltar no mesmo lugar, porque a história está pronta. Nós podemos conhecer como podemos não conhecer, mas nós vamos parar no mesmo lugar, porque Ele é a nossa autoridade. Ele tem o poder e Ele já deu essa autoridade para nós quando Ele entregou o seu Filho para morrer por nós e todos os nossos pecados ficaram lá na cruz. Nós apenas temos que entender que a autoridade é nossa. Nós perdemos a nossa autoridade quando Adão e Eva pecaram, quando Lúcifer se levantou contra Deus, porque ele queria esta autoridade, mas o Senhor, Ele expulsou ele do jardim do Éden, da presença do nosso Senhor, porque a autoridade é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é dono da vida e da morte. A palavra do nosso Senhor é a nossa história, e esta palavra é a nossa vida, mas se caminharmos por outro caminho, vai ser a nossa morte. Então o Senhor, Ele vem com esta correção nesta manhã, para que nós abríssemos os nossos olhos e entendêssemos que a palavra dEle é a nossa vida, e que a correção muitas das vezes vem para nos salvar e nos tirar de um deserto, de um Egito, da mão de Faraó, de pessoas que manipulam, que querem controlar todas as coisas, mas somente quem controla é o nosso Senhor. Nós podemos até tentar controlar as coisas de Deus. O homem pode até tentar, mas quem controla tudo é o Senhor. E quando Ele quer nos parar para nos trazer para este lugar, Ele para e traz, porque a história já está pronta. O nosso poema, a nossa vida é um poema escrito aqui nesta Bíblia que o Senhor deixou para nós. A nossa história está aqui e nós podemos até querer fazer diferente, mas o nosso destino já está traçado na presença do nosso Senhor. Todos nós temos uma história pronta. Tudo o que aqui está acontecendo hoje já estava pronto. Ele já sabia que eu iria ministrar esta palavra. Ele já sabia que o seu pastor ia ministrar aquela palavra. Ele já sabia que aquele homem de Deus ia chegar naquele lugar e ia falar dele, porque é ele que controla, não é nós. A autoridade é dele, a história é dele, a vida que temos aqui é dele, não temos como mudar aquilo que Deus já criou para nós e já deixou escrito, amados. Temos que nos posicionar na presença do nosso Senhor e fazer tudo para Ele primeiro e as demais coisas Ele fará. Amém, amados? Tomem posse desta palavra, tomem posse desta correção, porque o Senhor vem para corrigir, transformar e libertar e nos levar para o caminho da salvação.
O Senhor é a nossa salvação. Isso aqui, a nossa palavra de Deus é a nossa história. Só temos que estar atentos e percebidos, porque Ele está dizendo para nós hoje que a nossa história já está pronta e nós não temos como mudar aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus deixou para nós. Nós temos que ser submissos ao nosso Senhor, assim como muitas das vezes somos submissos aos nossos chefes, aos nossos coordenadores, aos nossos gerentes, à nossa empresa. Nós somos submissos ao homem, mas não somos submissos ao nosso Deus, amados. Estamos errando. Temos que ser submissos ao nosso Senhor, porque o coração do homem é enganoso. E se começarmos a ser submissos ao homem e não submissos a Deus primeiro, estamos criando um caminho errado. Primeiro é Deus e depois a nossa família, depois o nosso trabalho. Temos que ligar no céu e na terra, mas temos que entender que o nosso Senhor é o nosso Criador e Ele é a nossa autoridade maior. E temos que aprender a ser submissos a Deus. Temos que ser submissos aos nossos pais, à nossa mãe, mas primeiramente a Deus, porque Ele já escreveu a nossa história e não temos como fugir desta direção que o Senhor colocou em nosso coração. Amém, amados? É o que eu entrego nesta manhã. Correção e direção. Nosso Deus é a nossa autoridade. E muitas das vezes estamos sendo submissos a homens e mulheres que não estão no caminho do Senhor e estão nos levando para a destruição e para a morte. Mas o Senhor é o caminho da vida, vida em abundância, vida hoje, vida amanhã e a nossa salvação. Ser submisso a Deus e as demais coisas Ele fará. Abrir os nossos olhos e ser submisso ao nosso Senhor, porque foi Ele que escreveu a nossa história e Ele é o nosso autor, Ele é a nossa autoridade. Amém, amados? Eu vou orar para que o Senhor venha nos dar uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Amados, fiquem com Deus. Que a nossa terça-feira seja abençoada, que Ele guarde o nosso dia, a nossa casa, a nossa família, que Ele vá na nossa frente e que Ele nos ensine a ser submisso a Ele, porque é tudo dele e tudo volta para Ele e nós somos do nosso Senhor. A minha e a sua casa servirá ao Senhor, porque seremos submissos ao nosso Pai, ao nosso Criador, assim como Noé também foi obediente e submisso ao nosso Deus. E obedeceu e fez a arca e obedeceu ao nosso Senhor, mesmo sem vê-lo ou sem conhecê-lo. Mas ele ouvia quando Deus estava falando e tinha obediência e renunciou a todas as coisas para obedecer ao nosso Senhor. Amados, temos que estar atento quando Deus está falando e deixar Ele fazer tudo aquilo que já está escrito e não mudar a história, porque não temos como mudar algo que foi Deus que fez. Até tentamos, mas chegaremos em um lugar que não tem volta se não caminharmos na presença da palavra do nosso Senhor. Fiquem com Deus, uma excelente terça-feira e até o próximo Momento com Deus. Alegria porque entreguei esta palavra a todos aqui hoje. Fiquem com Deus e na paz do nosso Senhor. Amém? Um abraço.